Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs desta comunidade, os que vieram de outras direções, de outras bandas, os que nos acompanham pela transmissão, a gente sente uma grande emoção nessa noite. É uma constatação. Por outro lado, a riqueza de temas que esta liturgia nos proporciona. Primeiro, São Francisco de Assis e os textos, as leituras, as lições, elas foram escolhidas, como elas são adequadas, como elas falam da vida, da existência do Francisco de Assis, este homem um santo que abalou o mundo. Se a igreja é católica, é universal, Francisco consegue ser mais universal ainda. Então esses textos são muito próximos de São Francisco de Assis. Nossa Senhora Aparecida, novena, patrona desta comunidade de Maracanãzinho. Então, realmente temos, e o tema, né? Ser igreja com Maria, povo de Deus. Então vejam, que fartura, que riqueza que nós temos à nossa disposição nessa noite. São Francisco de Assis foi eleito o homem do seu século. Então, em 1000 anos, quantas pessoas, quantos heróis, vamos dizer assim, cientistas, artistas, e dentre este universo, um homem, um religioso, Francisco, que nem se chamava Francisco, seu nome era João, mas era um jovem comum, dado as coisas de juventude. E aí os seus colegas começaram a chamar de Francisco. Um comportamento próprio da juventude, aquele menino lá da Itália, mas que lembrava muito um jovem da França, sem falar que sua mamãe era uma francesa. Então, um conceito muito próximo. A primeira leitura do Eclesiástico, ou Sirac, tanto faz, quando fala esse elogio sobre aquele que cuida do templo, aquela assonância, aquele acontecimento da vida de Francisco, Francisco reconstrói a minha igreja. Era um tempo de crise. A crise de fé seguramente acarreta outras tantas crises. Era o caso. A segunda leitura, se a gente prestar bem atenção, o mistério da cruz nos lembra a pobreza. Como Paulo nesse momento ele vive essa riqueza. Esse é nós dizemos um paradoxo, uma contradição. Aquilo que é pobreza, na verdade, é riqueza e vice-versa. Aquilo que é riqueza para o mundo é verdadeiramente pobreza, porque não se leva para a realidade que se segue
qualquer bem material, bem que seja, não é? Então, essa espiritualidade paulina da cruz, esse impacto àquela sociedade, o que é a cruz? A cruz, ela não é bem vista no contexto judaico, porque ela é maldição. E no contexto, para além das fronteiras de Israel, dominado pela filosofia grega, a cruz, que é isso? O que representa o nada, representa o fracasso. O cristianismo enxerga para além dessas situações nesse objeto traçado com duas madeiras, que traz em si uma espiritualidade incrível e hoje em todos os cantos está a cruz. Nós carregamos em nós, através de um crucifixo, nós temos em nossas casas, em lugar de destaque, estão encimadas em nossas igrejas, estão marcando os nossos sepulcros. E no sentido espiritual, é o que nós devemos carregar cada dia, porque é uma condição discipular. Se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O cristianismo, por tantos e por esse aspecto também, essa situação, essa realidade impactante, transformadora e construtiva, onde o cristianismo chegou à transformação e à transformação do homem. O René Philippe Miller diz que Francisco não é um patrimônio do cristianismo da Igreja Católica. E aqui nós temos um dos belíssimos frutos da nossa religião, São Francisco de Assis. Não é? Os santos são o que há de melhor na humanidade. E a igreja diz, vejam, eles têm competência de interceder por nós, além de serem modelos. Mesmo um religioso da altura de Francisco de Assis, que ficou apenas como diácono, não quis ser sacerdote, ele renunciou, não deu o passo seguinte, não é? Para se tornar sacerdote. Esse temor, os sacerdotes são tentados na soberba. São Francisco ficou apenas como um diácono, porque depois da sua conversão ao Evangelho, embora cristão, embora católico, embora num ambiente marcadamente religioso, São Francisco quis viver essa realidade dela não sair, pobreza espiritual. O nosso Evangelho, esse momento em que nosso Senhor louva ao Pai, ele é a nova lei, a nova Torá, e é ao mesmo tempo o Mestre. Então, nosso Senhor faz esta bênção, explode nessa bênção, uma bênção tipicamente judaica. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O cristianismo não tem doutrina reservada. O cristianismo é uma doutrina escancarada. Não há um conhecimento para um grupo restrito. Na nossa religião, não. Um fiel, se empenhar,
pode saber mais da religião do que um sacerdote, do que um bispo. Não há um conhecimento na nossa... Olha que é uma religião antiga, e olha que é uma religião que vem do Oriente, e olha que é uma religião cercada por religiões que tinham conhecimento restrito. A nossa religião não. Nossa religião não tem um saber restrito. Esse conhecimento aqui é reservado, não. Você tem aí 2.000 anos de patrimônio espiritual. Você tem os documentos da igreja, você tem os santos escritos e assim por diante. Está acessível a qualquer pessoa. Então é isso que nosso Senhor está dizendo. Deus revela aos pequeninos. Quando a gente observa, a gente vê essa frase, ela bate com a realidade. Quantas e quantas vezes os evangelhos nos dão notícia que a multidão seguia nosso Senhor, inclusive para os desertos. E para quê? O evangelho nos diz, para ouvir a palavra de Deus. Uma certa feita, era tanta gente, já estava chegando a noite, que o discípulo Filipe falou, Senhor, manda esse povo embora, Senhor. Não, dá-lhes vós mesmos de comer. E a turma se assanhou, porque que é isso? Como é que alimentar aquela multidão? Para nós termos a ideia, a noção da coisa. O povo ia atrás de nosso Senhor. É verdade que ele tinha esse dom da atração. Mas uma multidão se embrenhar no deserto se justifica assim para ouvir a palavra de Deus. Era isso que a multidão ia buscar em nosso Senhor. E nosso Senhor hoje, Ele faz essa oração, a gente imagina, a gente fica fantasiando, imaginando o semblante de nosso Senhor ao fazer esta oração. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste, não que Deus queira esconder, não é isso, não é? Mas de fato, aqueles que buscam, se afixam, como uma religião aos conhecimentos deste mundo, não é? Ficam impossibilitados de dar este passo. Aos passos que os pequeninos, ele ontem nos falava de uma criança, mas uma criança nem tem status jurídico, mas olha a criança. Criança é sinônimo de confiança, de entrega, de acolhida, não é? Não que uma criança seja perfeita, muito pelo contrário. As crianças estão em processo de formação, de educação. Tirando esses aspectos, olha a criança, quando ela confia nos seus responsáveis, olha como ela acolhe, não tem preconceito, a não ser que seja influenciada por um adulto, não é? Assim devemos também nós, era o que dizia ontem o Evangelho, acolher o reino. E aqui nosso Senhor, Ele se apresenta como um sucessor natural. Não que o Pai tenha morrido, tudo me foi entregue por meu Pai. Nosso Senhor é o Filho, é o herdeiro, é o sucessor natural. E aí Ele nos fala de exclusividade. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Não estamos falando apenas de uma relação natural, não é? Só é pai quem tem filho. Se é filho é porque tem pai. Não, nós estamos falando de relação que está no mesmo nível. É diferente quando eu falo criatura e criador, porque estão em níveis diferentes, não há relação. O Criador está acima, a criatura está embaixo.
É uma relação distante, desproporcional. A relação filho-pai está no mesmo nível. O filho olha para o pai, apesar da diferença de estatura que possa haver, o filho olha ao pai olho a olho, não é? E de fato, outro dia eu entrava dentro de casa e minha mãe disse meu nome. E eu falei, como é que a senhora sabia que era eu? Pelos passos. Então, os nossos pais, eles têm acesso eles nos conhecem totalmente, não é? Assim também como nós temos um conhecimento particular, seja com o nosso pai, em relação ao nosso pai, em relação à nossa mãe. Então o Senhor diz, vinde a mim, vinde, venham, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Então, os rabinos diziam que a lei pesa. Tudo que é lei, é norma, pesa. Tudo que é obrigação, pesa. Mais cedo ou mais tarde a gente sente o peso. Nosso Senhor é a nova lei, mas essa lei que não tem peso. Não é uma lei penosa, não é? E a gente pode aqui se sentar e falar sobre esses aspectos, não é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele é a lei e é o mestre ao mesmo tempo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o diga São Francisco de Assis. A gente não falou do Salmo tão bonito esse Salmo 15, um hino de confiança. Olha aí outro elemento tão bonito. A proposta da reflexão de hoje, a gente não seguiu a risca, porque fomos tentados, entre aspas, com essas leituras. A proposta é ser igreja, com Maria, povo de Deus, ser igreja. Aí a gente tem 3 conceitos: igreja, Maria, povo de Deus, ligado com a palavra matriz, a palavra mais importante, ser. Um professor de metafísica dizia que esta é a palavra matriz. Todas as palavras derivaram da palavra ser. Nós podemos ser igreja com Maria? Podemos. Mas a igreja deve muito a Maria. Porque se a igreja nos gerou pelo batismo, a igreja nos gerou para Cristo, nos tornou povo de Deus, a figura modelar é Nossa Senhora. Porque na sucessão, na cronologia, quem gerou Jesus primeiro foi Maria. E a igreja imita Nossa Senhora quando gera Jesus para os fiéis, para os seus filhos. Por isso que nós cristãos católicos somos os únicos a chamar a igreja de mãe, porque a igreja copia, a igreja imita Maria quando gera Jesus e quando gera os fiéis para Jesus. Então, meus irmãos, segundo dia dessa festa, alegria, comoção, uma grande emoção nos envolve, que a comunidade aproveite esses dias especiais. E assim, nesses dias da novena, a comunidade possa crescer na celebração, crescer na sua profissão de fé, crescer na sua fraternidade e cada vez mais desfrutar, acolher essas preciosidades
que a nossa santa religião oferece, assim seja. São Francisco de Assis, rogai por nós. Imaculada Conceição Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e